regras da sociedade. Não, quem pode determinar as regras da sociedade são apenas os ministros do STF que nunca receberam nenhum voto, nunca produziram nada. Por isso é que nós temos que fazer uma regulamentação ou pelo Congresso Nacional Brasileiro, ou pelo Congresso, ou pela Suprema Corte. Olha isso aqui, ele admite abertamente que se ele não consegue algo pelo Congresso, ele vai fazer pelo STF, que não tem voto, que não pode legislar. Ele fala isso na maior naturalidade. Para que existe o Congresso, então? E eu recebi, o Mauro Vieira recebeu uma carta do Xi Jinping, que ele ficou de mandar a pessoa para conversar. Quando a pessoa vier conversar, Mas o Mauro Vieira não tinha desmentido o senhor numa entrevista falando que não houve essa conversa de mandar alguém para cá? Saiu na imprensa. A imprensa tá mentindo também? Sidônio que vai receber essa pessoa para conversar. Peraí, a Secretaria de Comunicação, o secretário de Comunicação, vai determinar o que pode e não pode ser falado no Brasil. O Sidônio? É sério? Porque eu imaginava que existia um Ministério das Comunicações. E nós queremos apressar a regulamentação da forma mais democrática possível. Preste atenção no que ele falou agora. Da forma mais democrática possível. Como? Excluindo os representantes eleitos e determinando que o STF faça a regulamentação. Ouvindo a sociedade brasileira. Porque... Ó a cara desse cidadão. Ó a cara. Esse aí, vou te contar, rapaz. Esse aí, depois que ele entrou, ele tem dado muitos presentes pro Brasil. Mas esse é o cidadão que vai receber o ditador lá da China para falar sobre regulamentação da internet no Brasil. Porque não é possível que um cara tente dar um golpe de Estado dia 8 de janeiro de 2023 nesse país e diga que isso é liberdade de expressão. Em que momento, 8 de janeiro, alguém falou que aquilo foi liberdade de expressão? Me fala, em que momento o Bolsonaro disse isso? Acabou de mentir, se fosse China, estava preso. Que um cidadão pode ofender, sabe, uma pessoa com as maiores mentiras absurdas e fala que isso é liberdade de expressão. Não foi o senhor que chamou o Donald Trump de nazista e fascista? Então, você também teria... Acabou sua liberdade de expressão, então? Liberdade de expressão significa respeito às pessoas, a não ofender. Não, liberdade de expressão não significa isso. Liberdade de expressão não tem nada a ver com respeito. Liberdade de expressão é liberdade de expressão e ponto final. Das pessoas, a não achincalhamento das pessoas, a não prática de preconceito contra as pessoas. Porque vocês sabem a fábrica de mentiras desse país todo santo dia. Nós sabemos. A fábrica de mentiras desse país está na extrema imprensa que te apoia, no seu governo que mente descaradamente. Ou seja, você passa o dia explicando as coisas para as pessoas com as maiores disfarçatez possível. Então você tem uma sociedade muito séria, sabe, sendo minada por pessoas que, quando governavam, criaram uma coisa chamada gabinete do ódio. Mais uma vez, eles usando um termo criado justamente pelo STF, sendo que está comprovado que o gabinete do ódio trabalha para ele, financiado por ele, que inclusive estão contratando influencers para fazer campanha para os programas do governo. E que agora, depois de se estar fazendo justiça nesse país, dando a eles o direito de defesa. O seu processo levou 4 anos. O do Bolsonaro eles querem fazer em 7 meses. Que direito de defesa é esse? Como pouca gente teve nesse país, eles acham que estamos tirando a liberdade de expressão. Nós estamos tirando a liberdade de contar safadeza nesse. Nós estamos tirando a liberdade de contar safadeza. Presta atenção, olha a fala do Lula. Ele falou. Nós estamos tirando a liberdade de contar safadeza nesse país. Ele está tirando a liberdade de contar safadeza. Cara, então o PT vai ter que ficar calado pro resto da vida. Quem vai decidir e definir o que é safadeza? Cara, é de arrepiar. Como que a gente chegou nesse nível? E de respeitar a democracia nesse país. E de respeitar o direito dos outros. Respeitar a democracia como? Indo para o Irã, mandando um emissário do país ditador comunista para o Brasil, para regular o Brasil, ou ignorando os representantes eleitos e colocando a Suprema Corte para determinar o que pode e o que não pode ser falado nas redes sociais, ou recebendo narcotraficante condenado nos Estados Unidos aqui no Brasil? Qual é essa democracia que a gente está salvando? E de respeitar a nossa Constituição. É isso que nós estamos fazendo. E vamos fazer. É isso, pessoal. Um dia antes
de censurar o Brasil, o presidente fala que vai sim receber um cara lá do Partido Comunista Chinês, ditadura sanguinária, censura absoluta, para ajudar na regulamentação. E fala que vai fazer isso de forma democrática, isolando o Congresso e deixando que pessoas que nunca receberam um voto determinem o que você pode ou não pode falar. Alguém que até hoje apoia o Lula é um completo imbecil. Pode ficar certo que nós